Estamos de volta aqui com mais uma aula e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o preenchimento. Para iniciar, eu vou fazer aqui um retângulo para a gente, para podermos dar uma olhadinha em como é que funciona o preenchimento. Aqui, no nossa barra de propriedades da direita, a gente vai ter, ao lado de contorno, um balde, que é o balde de preenchimento. Por aqui, eu vou conseguir escolher a minha forma de preenchimento do meu objeto. Eu posso preenchê-lo com uma cor sólida, clicando aqui. Eu vou fazer um preenchimento uniforme. O documento que eu fiz aqui está configurado como CMYK. Então, a minha paleta de cores ela vai estar configurada em CMYK também, que foi o que eu expliquei na aula 2. Aqui eu posso escolher a minha cor, misturando os diferentes tons, ou simplesmente digitando o valor do tom que eu quero aqui. Aqui eu tenho o meu tom de ciano, de magenta, de amarelo e meu tom de preto. Posso alterar a minha configuração de cores para CMYK, RGB e diversas outras configurações de cores que normalmente são utilizadas mais para o digital. Dentro da minha ferramenta de preenchimento, eu tenho a opção de fazer um preenchimento de gradiente. Se eu vir aqui do lado, eu consigo utilizar essa ferramenta. A ferramenta de gradiente ela vai fazer a transição entre duas cores que você selecionou da maneira que você selecionou. Então, na minha primeira cor, eu clico nessa primeira setinha e eu posso configurá-la. A última cor do mesmo jeito. Posso colocar uma cor diferente. Consigo escolher a distribuição entre as duas. E clicando nessa caixinha aqui, onde eu mostro um preview do meu gradiente, eu consigo selecionar a orientação desse gradiente. Ainda há mais opções de gradiente aqui, algumas um pouco mais complexas de mexer, algumas um pouco mais refinadas. E aí vai estar à sua disposição de ir mexendo com elas, experimentando, testando algumas combinações. Além do meu preenchimento, eu consigo também definir uma transparência para o meu objeto. Aqui em cima, ao lado de onde eu selecionei meu preenchimento, eu também consigo selecionar a minha transparência. E na minha transparência eu consigo definir se eu quero trabalhar com ela de maneira sólida ou gradiente também. Agora eu vou selecionar meu objeto e eu vou definir a transparência dele. Selecionando primeiro a transparência uniforme. Agora eu consigo definir qual vai ser a transparência do meu objeto. Para ficar um pouquinho mais fácil de ilustrar, eu vou fazer para a gente mais um objeto aqui. E eu vou deixar ele também preenchido, uma cor sólida, atrás dele. E agora fica um pouquinho mais fácil de enxergar a transparência desse nosso objeto. Também existe as transparências gradientes, ou seja, se eu escolher aqui a transparência de fonte, ela vai funcionar igualzinho o gradiente de cor de preenchimento. Eu consigo também definir a distribuição da minha transparência, assim como a orientação dela. Bom, agora que a gente sabe trabalhar com o meu preenchimento, como é que eu vou escolher as cores que eu vou usar na minha ilustração? Isso é muito importante, porque isso vai ser a primeira coisa que vai transmitir muito bem o sentimento que eu quero com aquele desenho. Às vezes você está fazendo um logo e você quer passar certa impressão com ele, ou você está desenhando um cenário e você quer passar uma ambientação. Então entender as cores é bem importante para isso. Eu separei aqui pra gente a nossa roda de cores. Ela vai ser bem importante para a gente conseguir entender as cores complementares. Normalmente, quando eu quero combinar dois tons diferentes ou mais, existem 3 jeitos em que eu posso fazer isso. Eu posso combinar uma cor só e os diferentes tons de cinza ou branco dessa cor, ou seja, se eu escolher, por exemplo, se eu escolher esse tom violeta e decidir usar só os tons de branco e preto para trabalhar com ele, eu vou estar usando esse tom e alguns tons mais claros e mais escuros dele mesmo. Para exemplificar, eu separei uma das artes que o nosso PET fez para a Jornada de Engenharia Elétrica, que aconteceu no ano de 2019. Essa arte está aqui, e para trabalhar com essa arte, eu utilizei apenas um tom de roxo e branco e preto, para fazer as combinações de cores. Existe outro tipo de combinação também de cores que funciona muito bem, que são as cores complementares, ou seja, as cores complementares elas estão nos espectros opostos da minha roda de cores.
Então, o amarelo e o roxo são cores complementares, ou seja, elas combinam muito bem. Só que tem que tomar cuidado porque as duas cores, quando elas são opostas, apesar de combinarem, elas são dominantes entre si. Eu posso ter como objetivo fazer um desenho com uma cor predominantemente roxa, mas o amarelo pode sobrepor demais se eu misturar com essa cor e acabar tirando um pouquinho do destaque que eu quero. Um dos exemplos de artes feitas com cores complementares é uma arte um pouquinho antiga nossa que a gente tem do nosso campeonato de carimbado, que é o do carimpete. Para fazer essa arte, eu utilizei também as cores complementares, no caso o roxo e o amarelo. E um outro tipo de combinação de cores bem interessante que a gente pode fazer são as cores adjacentes. Então, se eu escolher esse tom de laranja, as minhas cores adjacentes vão ser esses outros dois tons que estão do lado dele. Um exemplo de uma arte feita com isso foi a nossa arte para um mini curso de Scilab Octave. Nela, a gente utilizou esse tom de laranja como principal e os outros tons foram cores adjacentes desse tom de laranja. Então, são cores muito próximas, mas em que elas têm um pouquinho de mistura de outros tons. Não é necessariamente o mesmo tom, só que mais claro e mais escuro. É uma mistura de outros. E algo que é muito bom a gente ter em mente é a temperatura das cores. A gente pode dividir essa roda de cores em cores quentes e cores frias. As cores quentes, elas passam uma impressão, às vezes, dependendo da sua composição, de maior alegria, de uma iluminação mais viva. Ela pode ser utilizada para representar tom de iluminação do dia. E elas são as cores que estão a partir desse verde e vêm até este vermelho. As cores frias elas são mais úteis para a gente passar um sentimento, às vezes, de um pouco mais sério, ou às vezes de tristeza, ou até mesmo a gente trabalhar com sombreamento. Se você tem um desenho e você trabalha com a iluminação e a sombra desse desenho, às vezes para um mesmo objeto que tem uma cor só, você vai iluminar ele utilizando uma cor quente e para fazer o sombreado dele você utiliza uma cor fria. Bom, e esse é um pouquinho do básico da teoria de cores, eu só realmente resumi. Ela é bastante complexa, então quem tiver interesse em se aprofundar vai ter que ler bastante, mas vale muito a pena, porque isso vai te ajudar a aprofundar mais nas suas ilustrações, porque é muito importante você criar esse tipo de noção para conseguir produzir artes boas, porque no final das contas não é só a perícia com o programa que vai te fazer conseguir criar algo legal. É também os conhecimentos que você adquiriu de desenho que vão te permitir trabalhar com qualquer programa e depois é só uma questão de aprender qualquer ferramenta que você quiser. Bom, para essa aula é isso. Na próxima a gente vai dar um pouquinho mais de atenção para as ferramentas de texto do CorelDRAW e a gente vai entender um pouquinho de como funciona o contorno. Muito obrigado!